Olá, saudações! Eu sou o professor Douglas do Núcleo Teatral aqui do nosso espaço Casa Ação Cultural e estou aqui com você para mais uma oficina, para mais uma aula, de uma das nossas oficinas aqui do Núcleo Teatral. Essa é a aula de número 2 da nossa oficina sobre o panorama atual do teatro no Brasil. E aí a gente está fazendo um resgate de épocas muito importantes. Já falamos no vídeo anterior, aí sobre Procópio Ferreira, sobre realmente o teatro de vanguarda, e a gente vem evoluindo com alguns marcos bem importantes, O teatro, que a gente chama de teatro moderno, começou em 1938 aqui no Brasil, e aí agora a gente vai ter mais algumas datas, eventos e, claro, conceitos bem importantes para tratar em mais esse vídeo, tá? Antes de prosseguir, não posso deixar de colocar esse recado super importante aqui para vocês. Tá aqui o nosso bannerzinho para você lembrar a todo instante. Espaço Casa Ação Cultural nas nossas redes sociais. Procure, curta, siga, para você não perder nenhuma oportunidade que a gente tem para você. Diversas inscrições, diversas oportunidades aí com inscrições abertas para você viver ainda mais, aprender um pouquinho mais através desse incrível mundo da arte. Então, faça a sua parte aí e nos ajude a continuar esse projeto que tem feito tanto bem e criado tantas oportunidades. Espaço Casa Ação Cultural. Procura, segue aí e vamos fazer um mundo melhor através da arte. Nesse nosso vídeo, então, continuando aqui com esse panorama do teatro atual, pessoal, vamos então para mais datas importantes para você, compreender como é que foi acontecendo isso tudo, como é que foi sendo construído isso tudo, Em 1948, então, é fundado pelo italiano Franco Zampari o Teatro Brasileiro de Comédia, que foi uma companhia que produzia teatro da burguesia para a burguesia, importando técnicas e repertório com tendências para o culturalismo estético. Depois, em 57, surge o Teatro de Arena, em São Paulo, que foi a porta de entrada para muitos amadores, para o teatro profissional e que nos anos seguintes tornaram-se verdadeiras personalidades do mundo artístico. Então, gente, esse é um marco bem importante, 57. Vários artistas que partiram, que migraram para a televisão. Afinal de contas, a gente não pode deixar aí de citar essa história. A televisão chegou no Brasil em 1950 e até então a gente não tinha, artistas da televisão. A gente não tinha atores da televisão, atores de novela, atores de seriado, como hoje é muito comum. Então tinha o quê? Atores de teatro. E aí, como não tinha atores específicos para a televisão, o que aconteceu com a chegada da TV? A galera foi migrando, e eles foram sendo selecionados do teatro, também do rádio, para a TV. Essa época ainda era um pouco a era de ouro, como a gente diz, do rádio. Mas nos anos anteriores, como a televisão ainda era uma novidade e não era acessível para todo mundo, então a gente tinha sim o rádio como um forte protagonista na comunicação dos lares. A televisão, gente, imaginem a internet. Hoje em dia ela está disseminada e tem internet em quase todas as casas. Mas até uns anos atrás, a galera sabe, não era assim tão comum. E aí a mesma coisa aconteceu também com a televisão, com a TV, é isso que eu queria falar. Também, era extremamente caro, e aí algumas pessoas até se reuniam, umas iam assistir na casa das outras, e o mesmo processo aconteceu com o rádio. O rádio chegou, e aí algumas pessoas iam ouvir as notícias, iam ouvir os conteúdos dos rádios na casa das outras, durante um determinado período. E
Então a televisão acabou fazendo com que pessoas que trabalhavam no rádio e pessoas que trabalhavam no teatro fossem para a TV. Isso porque julgava-se que elas já tinham uma certa experiência com o público, uma certa comunicação mais fluida e mais voltada para as grandes massas, do que você realmente, ter que formar pessoas para isso. E era um meio que já estava ali, com uma programação própria, com uma programação realmente muito particular e a ideia que fosse uma coisa diferente. Então, precisava realmente de pessoas um pouco mais experientes nessa situação. Então, quem? Galera do rádio e também galera do teatro, Então, continuando aqui essa nossa linha do tempo, pessoal, vem o golpe militar. E com o golpe militar, em 1964, as dificuldades aumentam para os diretores e atores de teatro. A censura faz com que muitos artistas tenham de abandonar os palcos e exilar-se em outros países. Só para que a gente possa entender um pouquinho mais a censura, gente, que existia muito forte nessa época daí do golpe militar, o que ela fazia? Ela avaliava as obras, toda forma de mídia, desde música, desde cinema, também teatro, também a própria televisão. E se por acaso eles achassem que aquele conteúdo que estava sendo passado fizesse alguma apologia, alguma menção, mesmo que de forma muito indireta, à forma como estava sendo governado, fizessem críticas, à forma de governo, isso era censurado, isso era vetado. E como punição por quem estava participando daquilo, muitas vezes era o exílio, que era realmente a pessoa ter que sair do país, a pessoa ter que morar no país, e vários artistas, como Caetano Veloso, por exemplo, precisaram passar por isso aqui no Brasil, tá? E aí era uma época em que não se podia dizer absolutamente nada. E mesmo que não fosse uma crítica, mesmo que não estivesse falando daquela situação, mas eles interpretassem que era sobre aquilo, então, era censurado, a peça tinha que acabar, a peça não podia mais ser apresentada, o filme tinha que ser de cartaz, a música não podia mais ser cantada, e as pessoas ali envolvidas tinham as suas devidas punições. Então, apesar desta linha do tempo, um dos marcos mais importantes do teatro nacional, registrando o formato como a gente conhece hoje, aconteceu com a peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. A primeira apresentação aconteceu em 1943, apresentando 3 planos de cena, ou seja, gente, algo muito inovador. Então, como você pode notar, a gente fala aí da ditadura em 64 e volta lá para 1943. Eu venho trabalhar uma situação emocional dos meus personagens, gente. E aí, por que isso é um marco? Até então não tinha acontecido. E eu trabalhava um plano só. O que eu quero dizer com plano aqui, tá? Eu quero dizer que eu tinha, 3 momentos diferentes dentro da peça. E isso não era, por exemplo, passado, presente e futuro. Isso era a lembrança, o presente e o surto dessa personagem, por exemplo. E aí, quando fala em planos diferentes, o palco era dividido em planos diferentes. A gente vai dar uma olhada sobre palco e tudo mais, e aí a gente vai ver exatamente sobre essa situação. Então eu tinha, vamos supor, isso tudo é um exemplo que eu estou dando, tá, gente? Eu tinha ali na boca de cena, Tinha ali na boca de cena, no proscênio, tinha o presente, por exemplo, tudo que estava acontecendo naquele momento, no agora do personagem. Depois eu tinha, por meio do palco, e aí era feito de uma forma diferenciada, um elevado, uma outra demarcação, outros objetos cênicos, outros elementos de cenário. Eu tinha ali, vamos dizer assim, o passado, todas as lembranças daquela personagem.
E aí, sempre que ela estava naquele local, ela não estava falando do agora. Ela estava lembrando. Ela estava se remetendo a outras situações. E, por fim, não menos importante, eu tenho lá no fundo do palco, tá? Eu tenho aí também com outra demarcação. Geralmente, o que eles faziam? Um outro elevado, né? Uma coisa mais alta, um andaime, tá? Um praticável, uma coisa assim. Eu tinha, então, o surto. Sempre que essa personagem, né, enlouquecia, tinha ali um surto, tinha seus momentos realmente, né, de jogar tudo para fora, de expurgo ali da sua mentalidade, acontecia nesse último ambiente, nesse último patamar. Então isso, de certa forma, vai administrar a consciência do público, porque ele sabe que as coisas estão acontecendo, né, em momentos distintos, o que significa cada uma das coisas dentro do texto pelo espaço físico que o personagem está ocupando, e traz essa novidade, onde eu não tenho uma coisa que segue uma única linha, onde eu não tenho uma situação temporal seguindo um cronograma de começo, meio e fim, sendo o agora, o depois e o diante. Não, as ideias se misturam, e aí fica um pouco complexo realmente para entender. Então, a gente conversando isso hoje, parece uma coisa muito boba, né? Ah, tá falando do psicológico, é a pessoa pensando, vamos dizer assim, é só a consciência dela e agora é ela mesma falando, né? Então, isso hoje pra gente é muito comum, mas naquela época, no Brasil, foi uma grande novidade e por isso a gente considera um marco, tá? E aí eu já encerro esse vídeo, então, fazendo essa grande indicação para vocês. Vestido de Noiva. Tem diversas obras, gente, tanto como curta-metragem, como longa-metragem, como também gravações de peças teatrais no YouTube, de forma totalmente gratuita, que você pode assistir e conferir do que eu estou falando, conferir esse trabalho, que é uma referência nacional dele, né, desse escritor também, que eu sou fã, eu já tive a oportunidade de fazer trabalhos dele, e que é um ícone nacional, né, tanto no teatro quanto na literatura, que é Nelson Rodrigues, tá? Vestido de Noiva, procura aí no YouTube, tá? E assim, fico por aqui com mais esse vídeo sobre o nosso panorama atual do teatro no Brasil. Mas não posso deixar, não posso ir embora sem lembrar, procura aí, se liga nas nossas redes sociais para a gente se ligar ainda mais em você. Eu sou Douglas Tedesco, do Núcleo Teatral aqui do Espaço Casa Ação Cultural, e te espero no nosso próximo vídeo, vídeo de número 3, sobre o panorama atual do teatro no Brasil. Obrigado e até lá!